Estamos mais uma vez aqui, nós, os deportados, uma noite chuvosa. Agora, eu, Eduardo Vieira, Alfredo Monte, e ao lado do Alfredo, Chico Marques. Vamos falar sobre literatura, em geral. Então, o Eduardo começa falando sobre o que você escolheu mesmo aí para falar. Bom, eu escolhi um livro, geralmente assim, gênero, o conto é um gênero que não me agrada muito. Eu achei que o conto um gênero, é um preconceito meu, pior que o romance. Foi como se fosse uma coisa, como se fosse restos de romance. Só que eu fui lendo livros de contos que eu gostei muito, por meio de coletâneas, por meio de críticas, e me deparei com esse livro aqui há um tempo já, chamado Fugitiva, de uma escritora canadense. Lendo a crítica no jornal, me interessou e eu comprei o livro e comecei a lê-lo. O livro são vários contos e é legal que o livro tem uma coisa diferente. São 5 contos separados e mais 4 contos que tem uma continuação, que tratam da vida de uma professora, professora de literatura, cuja vida profissional é muito bem sucedida, mas a vida sentimental dela é uma catástrofe. E isso é contado nesses contos que são muito gostosos de ler. Por falar assim, os livros são gostosos de ler e não são nodorrentes, não são chatos. Porque geralmente os livros que são direcionados para a vida, para o universo feminino, sempre resvalam essa coisa as aventuras de Beck Bloom, Bridget Jones, que eu não tenho nada contra, mas sempre é a mesma coisa. São futilidades, nunca é visto de uma maneira mais intensa. Esse livro ele consegue ser intenso e consegue ser inteligente e gostoso ao mesmo tempo. Repito, é Fugitiva, da Companhia das Letras. A autora é uma canadense chamada Alice Munro. Ela falou que é o último livro dela de contos. Tomara que não seja. A minha dica já vai assim em cima do lançamento do Sherlock Holmes no cinema mesmo, né? Porque a Zahar publicou uma nova edição do primeiro livro em que o Sherlock Holmes e o Watson aparecem, um estudo em vermelho. Aliás, todos estamos em estudo vermelho aqui, né? Sem Um querer. momento estudo em vermelho aqui do programa. Né? E o que é interessante nessa edição da Zahar é o seguinte, vocês podem ver o número 6 aqui, porque é o sexto volume disso aqui, ó. Edição definitiva, comentada e ilustrada. É uma coleção do Sherlock Holmes, essa é a menos caprichada, porque as outras 5 tinham capa dura, Eram maiores, né? eram maiores no formato. É uma enciclopédia sobre Sherlock Holmes com a seguinte proposta, como se ele tivesse existido de fato. Então todas as informações que são muito gostosas, assim, é uma verdadeira enciclopédia da época vitoriana mesmo, e tem desenhos das ilustrações da época, tem informações sobre todos os detalhes imaginários, parte desse pressuposto que é muito interessante. Por exemplo, eu acho que a ficção hoje em dia está morrendo. As pessoas são fascinadas por reality show, por esse tipo de coisa assim que tomou mais ou menos a nossa época. E eu acho muito legal uma coleção séria, né, entre aspas, justamente se dá o trabalho de fazer uma coisa lúdica, que é assumir que um personagem de ficção é tão verdadeiro quanto as pessoas reais, porque é a verdade. Que é uma coisa mais real na cultura do século XIX, XX, XXI do que Sherlock Holmes. Ele é como se é muito mais conhecido do que o Arthur Conan Doyle, né? Não, De passagem. e outra coisa, ele é uma Popularmente figura que conhecido. está viva realmente, né? Pelas releituras, por tudo que a gente sabe. Pelo bordão, né? Nós realmente, assim, podemos considerar como uma figura viva. Então, essa ideia da coleção eu achei muito instigante, muito legal, e enriquece muito justamente esse projeto. É a ideia de que um personagem de ficção pode ser o eixo de um universo de conhecimento. E a história do Estudo em Vermelho é interessante, porque tem aquelas coisas meio hilárias, aquelas deduções do Holmes, que são cômicas, né? Porque ele chega e fala assim, esse crime foi cometido por alguém que chegou numa carroça, sendo que, não, aliás, perdão, uma carroça, uma carruagem, sendo que 3 rodas
são gastas e uma é novinha. Esse cara usava botas, tem 1,80 m, fumava charutos canadenses. E aí você vê que é uma viagem, porque são deduções completamente pífias e não, sabe, absurdas, mas já fazem parte do charme do Sherlock Holmes. Então minha dica é essa aqui, a nova edição do Estúdio Vermelho e essa coleção da Zaha particularmente, que é muito boa. O triunfo da ficção, né? É. Bom, eu queria indicar também, não vou indicar nenhum livro hoje, mas eu queria indicar a edição da Rolling Stone, que acaba de chegar às bancas, que está bem interessante. Apesar de ter Shakira, ter Metallica e uma série de coisas assim, eles publicaram também uma entrevista muito legal com esse cara, que é uma das figuras centrais do governo Obama, que é o Steven Chu, secretário de Energia dos Estados Unidos, e ele fala abertamente sobre a questão do aquecimento global, de uma maneira que eu até agora não tinha visto ninguém falar antes. Portanto, acho que só isso já vale essa edição da Rolling Stone. Mesmo que você não goste do Metallica, não goste da Shakira, não goste do James Cameron, tem o Steven Chu aqui para dar um toque de relevância a essa revista. É a dica da semana.